Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre uma pequena adequação técnica, beleza? Então aqui a gente está falando de um compressorzinho de ar e onde foi adaptado aí um motor de geladeira. Então vou contar um pouco da história, como a gente chegou nisso aqui e vamos falar um pouco sobre essa armada aqui. Bom, então vamos lá, contar um pouco da história desse compressor aqui. Ele está comigo desde 2014, eu já peguei ele usado, né? Se tratava de um motocompressor, aquele com motor elétrico já embutido, né? De alta rotação. E de lá para cá, como eu utilizo muito pouco, o que eu fazia de manutenção nele era a troca de óleo de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, dependendo da quantidade de utilização dele, né? Eu utilizava muito pouco. Só que de uns tempos para cá, ele estava funcionando normal, porém, assim que ele aquecia, que o óleo dava uma afinada, ele começava a bater. Então já tinha uma folguinha ali na biela e tal, eu já estava prevendo ali para poder fazer uma manutenção, né? Só que o que aconteceu? Antes dessa manutenção no compressor acontecer, o motor elétrico deu problema. Ele simplesmente parou de funcionar. Quando a gente ligava ele na tomada, ele começava a roncar e não partia. Aí a gente foi para os testes, né? Testamos, o capacitor estava ok. Fizemos os testes nas bobinas do estator, também estava tudo ok. E aí a gente chegou na conclusão do rotor, o rotor dele que estava danificado. Aí eu fui correr atrás de um rotor novo, saía mais da metade do valor do compressor novo, só o rotor. Tá? Dei uma analisada em alguns usados aí, mas não batia as medidas. Ou o rolamento era diferente, ou o eixo era mais grosso, então não consegui achar ali. E o que eu ia gastar entre a manutenção do motor e a manutenção do cilindro, né, do compressor, que também já estava com desgaste, ia ficar o preço de um novo. E aí eu comecei a pesquisar na internet e achei interessante o pessoal fazendo compressores com motor de geladeira. Tá? Muitos utilizando aqueles bujãozinhos de gás de refrigeração, utilizando até extintor de incêndio como reservatório, e um motor de geladeira para poder comprimir o ar. E eu tinha esse motorzinho de geladeira parado aqui e resolvi tentar fazer a experiência. E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar uma pesquisada mais a fundo e entender como é que esse carinha aqui funciona. Tá? Até então eu nunca tinha tido contato com o motor de geladeira. Né? E aí eu fui pesquisar o funcionamento dele, achei interessante e agora a gente vai olhar aqui no passo a passo o que foi feito e eu vou falar mais sobre o porquê que eu fiz isso daqui. Bom, estamos falando aqui do motor da geladeira, tá? O que acontece? Isso aqui é só um encapsulamento, tá? É só, como que se diz, é só a caixa. Dentro disso daqui, a gente tem dois conjuntos. Um conjunto compressor e um motor elétrico que faz esse compressor funcionar. Beleza? Ou seja, é basicamente aquilo que a gente tem num compressor de ar, né? Um motor elétrico e o conjunto compressor. Claro que aqui de forma bem reduzida, né? A capacidade, a potência não é igual a do conjunto do compressor mesmo. Então, esse motorzinho aqui, o que acontece? Ele é utilizado para pressurizar o gás refrigerante, entendeu? Que trabalha lá na geladeira. Então, quando ele pressuriza esse gás, a geladeira ela gela. Né? E aí esse gás ele circula. O que acontece? É uma linha fechada, sob pressão. Então eu comecei a entender como isso aqui funciona. Então se a gente prestar atenção aqui, ele tem 3 janelas, tá? Uma aqui, outra aqui e essa janela que está fechada aqui. O que é isso daqui? Aqui, tá? Onde está o filtro de ar aqui, que eu adaptei o filtro de ar do compressor mesmo, é a entrada. Então por aqui a gente tem a sucção do ar. Se a gente olhar na etiqueta aqui, ó, a gente pode até ver aqui, ó, a palavra sucção e uma setinha apontando. Então por aqui é onde puxa, tá? A outra mangueira aqui é a mangueira de saída, ou seja, é onde sai já pressurizado, né? Onde a gente vai ter a expulsão do ar já sob pressão. E essa janela aqui seria a janela de manutenção, tá? Como o sistema na geladeira ele trabalha todo fechado e pressurizado, então aqui a gente tem as conexões lá já feitas e por aqui
o pessoal que mexe com refrigeração, eles conseguem fazer a manutenção. Colocar o gás, ver a pressão que está, a quantidade de gás que tem lá dentro. Então, geralmente eles cortam isso daqui, colocam uma válvulazinha aqui e por essa válvula eles fazem toda a manutenção necessária, tá? Nesse caso aqui, ela está isolada. Então, vendo que ele funciona dessa forma, eu resolvi adaptar aqui no meu cilindro do compressor antigo. Então, a coisa foi tão, parece que foi tão na medida que nem na furação eu precisei mexer. Tá vendo aqui, ó? A própria furação do motor da geladeira bateu com a furação que eu tinha no suporte do compressor. A única coisa que eu precisei fazer aqui foi dar uma entortada aqui nessas orelhas, tá vendo? Antes elas estavam retinhas, porque o comprimento deu uma diferencinha. Então eu dei uma entortada aqui para ela fechar mais e aí casou a furação, tá? O esquema elétrico desse motorzinho aqui. Aqui do lado, ó, a gente tem as conexões, tá? Essa pecinha preta aqui, isso aqui vai variar de motor para motor. São N modelos de motor, tá? Mas isso aqui o que que é? É um relé de partida e também um protetor térmico, tá? Esse motor elétrico, basicamente, ele funciona com duas bobinas. Uma bobina de partida e uma bobina de marcha, que o pessoal costuma chamar aí que mexe com refrigeração. Então o que que vai acontecer? No momento que a gente liga ele, o relé de partida ele aciona as duas bobinas, né? Ele vai acionar a de partida e a de marcha. E depois que o motor entra em funcionamento, ele desarma a bobina de partida. E aí ele fica funcionando só com a bobina de marcha, tá? Nesse modelo que eu estou utilizando aqui, ó, ele utiliza até um capacitorzinho permanente, tá? Isso aqui era de uma geladeira Electrolux. A potência desse motor aqui é 1/6 de HP, tá? 1/6 aí de cavalo, ou seja, é um motorzinho pequeno. E deu super certo, tá? O que que eu fiz aqui basicamente? Fiz a fixação dele no cilindro, tá? A entrada, que é a sucção, eu adaptei o filtro de ar aqui, né, para não ficar entrando poeira, sujeira, essas coisas. Outra coisa, ele é lubrificado por um óleo específico, tá? Um óleo aí próprio para motor de refrigeração. Então já tem uma quantidade de óleo aqui dentro. Como que eu faço para trocar esse óleo quando precisar de tempos em tempos? Eu simplesmente tiro aqui, desmonto ele e viro ele. O óleo vai sair pela janela aqui. O importante é medir a quantidade de óleo que tem aqui dentro para a gente colocar o óleo novo, tá? Se você não tiver essa informação, não conseguir fazer a medição, ou se achar que tem pouco óleo, dá uma olhada no manual do fabricante do motor, que lá vai ter a quantidade certa de óleo que vai dentro de cada motor, tá? Do outro lado aqui, o que que eu fiz? É a saída pressurizada. Então eu simplesmente liguei na serpentina, ó, a serpentina que ia para o cilindro, tá? Aqui a gente tem a válvula de retenção. Então é basicamente isso a ligação da parte de pressurização. Então o ar ele vai entrar por aqui, o compressor vai comprimir e vai soltar por aqui para dentro do cilindro. Eu tive um problema que a gente já mostrou em vídeos aí de compressores. Aqui, ó, nessa saidinha é a válvula de despressurização. Ela vem aqui para o pressostato. Por quê? No sistema convencional, quando o motor, aquele motor elétrico original, ele está enchendo o compressor, a linha fica pressurizada depois que ele desliga. Então, quando o pressostato desarma aqui, ele já aciona uma válvula que fica aqui, que é a válvula de despressurização da linha, que era a mangueirinha que sai daqui, um caninho. Só que o que acontece? No motor original, a pressão de enchimento aqui ela é alta. Então essa pressão de enchimento já faz essa válvula aqui se fechar enquanto o motor está enchendo. Depois que o motor enche, depois que o cilindro enche, o pressostato desarma e despressuriza. Só que como esse motorzinho aqui ele é menor, a capacidade de compressão dele aqui é bem menor. Então não tinha pressão suficiente para fechar a válvula. Então aqui eu tive um problema. Enquanto ele estava enchendo, o ar ficava vazando por aqui. Ele não ia para dentro do cilindro. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente isolei. Tampei aqui, né? E passei uma cola e isolei essa saída. Depois que eu fiz isso, ele começou a encher normal, tá? A ligação elétrica desse bichinho aqui, como é que é? É bem simples, tá? Do conjunto aqui vai sair dois fios. Esse aqui ele é 127 volts, tá? Então, ó, sai daqui os dois fios. Vem aqui para o pressostato e aqui é os dois fios de entrada, o fio de energia. O que acontece? Na geladeira, o que
liga e desliga o motor é o termostato, que é um interruptor que funciona através de temperatura, né? A geladeira ela começa a perder temperatura, ela vai aquecendo, e aí o termostato, pum, ele aciona e fala: ô motor, vamos trabalhar aí, vamos pressurizar o gás porque a gente está perdendo temperatura e precisa gelar. Aí o termostato aciona e o motor vai funcionar. A hora que a geladeira chega na temperatura que ela tem que chegar lá dentro, gelou, o termostato, pum, desarma. Ele fala: ó, beleza, chegamos na temperatura, pode descansar. Aqui no compressor, a gente também utiliza um interruptor, só que ele é o pressostato, é um interruptor que é acionado por pressão. Tá? Então a ligação aqui é bem simples. Aqui no pressostato a gente tem dois contatos, né? E aí, de um lado, os dois fios que vêm do motor, do outro lado, os dois fios que vêm da rede elétrica. Então, conforme a pressão do cilindro, isso aqui vai ser acionado ou desacionado. Tá? Então agora, se você tiver disponível um motor maior, tá? Que nem esse aqui é de 1/6. Se você tiver um motor aí de 1/4, um motor de meio HP, tem motor de freezer grande aí, de geladeira grande, câmera, né? Câmera de refrigeração, que chega a ter até um HP. Então é motor maior. Provavelmente a eficiência dele para encher o cilindro vai ser melhor. Esse aqui demora em torno de 20 minutos para encher esse cilindro aqui, que é de 25 litros. Tá? Só que o que eu gostei bastante, somente no meu caso aqui, com relação ao barulho. Tá? Isso aqui não faz barulho nenhum quando está funcionando. Por quê? É um motorzinho de geladeira. Então ele vai encher de boa aí. Claro, demora mais, né? Que nem com o sistema convencional, era em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos o cilindro estava cheio. Só que o barulho era muito grande. No meu caso aqui, como eu utilizo o compressor muito pouco, eu utilizo aí para quê? Para limpar um carburador, às vezes encher o pneu da bicicleta, encher o pneu do carro, alguma coisa assim. Então para mim não tem problema, tá? Eu ligo ele, 20 minutinhos, ele está cheio e eu uso ele aqui, ele liga 2, 3 vezes na semana no máximo, entendeu? Porque eu utilizo muito pouco. Então para mim funcionou. E com relação ao barulho, ficou maravilhoso, tá? Porque não faz barulho nenhum. Eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar, tá? Por quê? Como eu disse, o sistema foi projetado para trabalhar com o gás isolado, sob pressão, tá? Aqui a gente está aspirando oxigênio. Eu não sei se esse oxigênio internamente pode vir a, sei lá, enferrujar, danificar, mas por enquanto está funcionando bem e vamos ver aí até quando vai funcionar. Então agora eu vou ligar ele aqui para vocês darem uma olhada e ver ele funcionando. Ó, então aqui, ó, eu abri o registro, ele está sem ar nenhum, eu esvaziei ele, ó. Não tem ar dentro dele, tá? Então agora aqui eu vou fechar. Agora são 1h50 e vamos ligar. Com relação ao barulho, é o que mais eu gostei, porque mesmo ele novo, o barulho é muito grande, aquele motor, que é um motor elétrico de alta rotação, né? E outra, ele precisa encher em torno de 1 a 2 minutos. Então faz bastante barulho. E esse aqui não faz quase barulho nenhum, tá? Então vamos esperar ele encher. Está regulado para 120 PSI, o pressostato aqui, que é a pressão de trabalho do cilindro, né, que ele trabalhava normalmente. E pela medição que eu fiz da última vez que eu enchi dele, foi em torno aí de 20 minutos ele está totalmente cheio. E outro detalhe, esse meu compressor aqui, ó, o manômetro quebrou, tá? Então ele está sem manômetro para a gente aferir a pressão. Mas eu conferi com o manômetro de mão, manômetro que eu uso aqui para fazer a medição dos motores, e ele está reguladinho em 120 PSI. Então o funcionamento aqui é básico. Conjunto motor e compressor está funcionando, tá? O ar entra por aqui, pela entrada de sucção, e ele já sai comprimindo, entra aqui na serpentina, passa pela válvula de retenção, e daqui para frente é o sistema do compressor convencional, né? Vai enchendo o cilindro até que a gente tem a pressão dos 120 PSI e o pressostato ele desarma. É basicamente isso. E voltando aqui, olha lá, 14h10, exatamente 20 minutos e ele acabou de desarmar. Tá vendo aqui, ó?
O pré-sostato desarmou. Agora a gente abre o ar aqui. E agora o compressor está cheio. Quando ele chega por volta lá dos 80 PSI, 75 PSI, ele liga de novo e aí o motor começa a encher de novo o cilindro, tá? A ligação aqui, ó, a ligação elétrica do motor, isso aqui vai depender de motor para motor, tá? Tem motor que não tem capacitor, tá? Tem motor que já tem o capacitor de partida, que é aquele capacitor preto, o eletrolítico. Tem motor que nem esse meu aqui, que é o capacitorzinho permanente, tá? Tem motor que vai ter só mesmo o protetor térmico e o relé de partida, tá? Inclusive tem vídeos no YouTube aí, vocês vão ver, tem gente que ensina a ligar sem o relé de partida, tá? Você vai ligar dois fios aqui, você dá um toque na bobina de partida, o motor funciona, depois você desliga o fio e beleza. Só que o relé de partida faz isso de forma automática, tá? Então galera, esse aqui foi um videozinho aí básico, simples, tá? Só para mostrar para vocês aí. No meu caso aqui eu achei interessante porque eu uso pouco o compressor, tá? Como eu disse, é mais aí para limpar um carburador, tirar a poeira do equipamento, então é coisa básica, tá? Até a pneumática eu utilizo também, às vezes para tirar a embreagem do motosserra, mas é de forma esporádica, tá? Agora, se você vai utilizar o compressor para pintura, esse tipo de coisa, não vai funcionar de forma adequada, tá? Porque a capacidade de produção de ar aqui do motor, ela é reduzida. Então vocês viram, demora 20 minutos para encher, tá? Mas como eu utilizo pouco, isso foi o que eu disse, eu ligo ele 2, 3 vezes na semana, beleza? Então, o processo aqui foi bem simples, a gente fixou no cilindro, tá? Me preocupei aqui em pôr um filtrinho de ar que era do próprio compressor para não deixar entrar impureza, né? Aqui a gente faz a ligação da serpentina na saída. O que eu utilizei para a ligação aqui, ó? Mangueira automotiva, tá vendo? De combustível, óleo, de injeção eletrônica, tá? Essa mangueira aqui, se eu não me engano, tem 7 milímetros. Então, abraçadeiras, coisa bem simples. E a parte elétrica aqui é como eu disse, a gente tira a ligação do termostato e passa a ligação para o pré-sostato. Do motor vai sair sempre 2 fios, né? E aqui a entrada dos 2 fios que vem da rede. E o pré-sostato ele cuida aí de ligar e desligar. Bom, então é isso. A gente encerra por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa seu joinha aí pra gente. E até a próxima.